Ok, estudo número 1, lição de quarta-feira, dia 29 de junho, penúltimo dia de junho. Podemos dizer que Deus tem nos abençoado na compreensão de sua palavra. O Salmo 23, falando dessa semana sobre o crisol do pastor. O crisol significa um momento de purificação, onde o ouro é colocado para ser purificado, o ouro é aquecido, derretido, as impurezas são retiradas, para que ele possa ficar puro e ter um valor muito maior. O crisol do pastor significa que o bom pastor permite que nós passemos por algumas situações que não são muito agradáveis, não são muito confortantes, mas que nos ajudam a ter um caráter melhor. O salmista Davi, ao falar sobre o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele utilizou a expressão: o Senhor vai preparar uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Não há ninguém que não tenha um inimigo nesta terra. Todos nós temos pessoas que se desagradam conosco, às vezes produzem malefícios e mostram suas garras diante daquilo que nós fazemos. Então, ter inimigos é uma coisa natural. Jesus disse, vocês devem amar vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Olha, orar por uma pessoa que está nos perseguindo é difícil, hein? Um pastor diz assim, eu acho que Jesus não completou o seu pensamento. Orai por aqueles que vos perseguem, vírgula, para que eles morram logo. O outro pastor disse, não, pastor, não é isso não, você está brincando? Não, é que amar o inimigo e orar por aqueles que estão nos perseguindo não é fácil. Vou orar para quê? Para que eles tenham saúde? Para me perseguir mais ainda? Eu quero que eles morram e desapareçam da minha frente. Mas Jesus deu uma instrução tremenda. Lá, na China, houve um imperador que disse que ia acabar com todos os inimigos. E o seu primeiro-ministro foi lá e fez uma lista de todos os inimigos do imperador. Disse, olha, é o seguinte, eu sei que eles estão montando uma revolta para eles tentarem tomar o trono. Então disse o imperador, vamos dar com uma guarnição de 10 mil soldados, vamos cercar o local onde eles estão e eu vou acabar com eles hoje. E então assim o primeiro-ministro reuniu, assim o chefe do exército, colocou os soldados à disposição, foram para o local indicado e cercaram o local onde os inimigos estavam ali reunidos. Os inimigos ficaram assim sobressaltados. O rei entrou e a guarnição de soldados também e ninguém conseguiu reagir de forma alguma, ficaram todos passivos. O imperador disse, eu soube que vocês estão montando uma revolta contra mim, eu vim aqui para acabar com vocês. E daqui a pouco, para espanto do primeiro-ministro e do chefe do exército, o rei deu ordem e uma carruagem chegou, outra carruagem, e foram assim colocando coisas nas mesas, era uma festa. O rei deu uma festa para os inimigos e aqueles empregados traziam os melhores pratos, iam colocando e o rei disse, pode comer, não está envenenado, eu mesmo vou comer. Pegou um prato, pegou lá um dos bolos lá e começou a comer. Disse, não, eu quero que vocês se sintam bem. Olha, o primeiro-ministro ficou por conta. Chamou o imperador de lá e disse, o que é isso, imperador? Você está ficando maluco? O senhor não cumpriu sua palavra real? O senhor disse que ia acabar com os inimigos, aí o senhor está tratando bem todos eles, alguns o senhor está fazendo piadinha com eles? O que é isso? O senhor não sabe que essas pessoas traiçoeiras são seus inimigos? O rei disse, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu prometi acabar com os meus inimigos, e foi o que eu fiz. Pode ver que eles são todos meus amigos agora. Acabei com os inimigos, transformei-os em amigos. E aqueles homens beneficiados pela bondade do rei bateram palmas para a bondade daquele imperador. Então, tratar os inimigos bem não é fácil. Ou seja, aqueles que estão sendo nossos opositores, mesmo dentro da igreja, nós temos pessoas que não aceitam, às vezes, se você é ancião, se você é diretor de algum departamento, às vezes você faz uma atitude ou faz uma ação e tem pessoas que condenam, tem pessoas que se tornam o seu opositor. Tem pessoas, uma irmã da igreja ligou para outra e disse, o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo assim, tal coisa assim, na sala da Adra. E ela disse, você não tem esse direito de estar fazendo isso aí? Você é maluca? E ele disse, eu não vou falar com você mais não. Aí desligou o telefone, mas ao desligar o telefone não desligou completamente. O telefone ficou ligado e a mulher do outro lado da linha começou a ouvir. Aquela que desligou o telefone, estava lá na sala da Adra, falou poucas e boas da irmã que havia ligado. Essa pessoa pensa que mesmo e falou e já contou uns podres. Gente, olha, deu uma briga, veja, e ficaram inimigas. Eu conheci outra irmã da igreja, duas irmãs, que fui chamado para resolver o caso na casa delas. Elas chegaram da igreja, moravam no mesmo quintal, gente, mas entraram numa briga, o tapa comeu, foram parar as duas na delegacia.
o delegado me chamou lá e disse: o senhor é ancião da igreja, dessas duas pessoas, você tem que cuidar dessas mulheres aqui. E fui lá e pedi desculpa ao delegado, conversei com as irmãs e as trouxe para casa. Mas, gente, olha, uma delas não suportou, mudou do quintal, se tornaram inimigas até hoje. Então, Jesus disse: vocês devem amar vossos inimigos. A pergunta número 6 diz assim: como podemos lidar com os inimigos que nós temos e como a Bíblia nos ensina a tratar os inimigos? Marcos 5,44, Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que vocês sejam filhos do Pai que está no céu. Já pensou? Que mandamento esse? Eu vou ler de novo, olha. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. Romanos 12, 18 a 21, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: se for possível, quando for possível, e estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Olha, como podemos lidar com os inimigos? Como a Bíblia nos ensina? Resposta: a Bíblia nos ensina a não guardarmos ressentimentos, nem rancor, mas liberarmos o perdão para os nossos inimigos e até orarmos por eles, porque essa é a função que Deus nos deu, porque só através disso Ele nos perdoa e nos aceita. Jesus disse: se vocês vão orar e tiver alguém com alguma coisa contra vocês têm que ir lá primeiro acertar aquele problema, senão a oração não é ouvida. Jesus disse: vocês vão dar uma oferta e sabe que tem alguém que tem um problema contra você, não adianta, você tem que primeiro consertar. Por isso que a Santa Ceia, ela, antes de ocorrer, tem que ter a reconciliação, senão não vale nada. Deus não aceita um coração que tem problemas com os outros. Jesus foi muito claro: tem que amar os inimigos. Jesus amava os inimigos. Na cruz, morrendo, ele disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Os fariseus estavam atrás dele como se fossem raposas, querendo morder o calcanhar dele. Jesus estava sempre assim, dando uma resposta branda, compreensivo com eles. É uma coisa muito dura de fazer, amar os inimigos, né? Tem até um pastor que disse que tinha um vizinho que jogava a sujeira do cachorro na garagem dele. Ele ia para a igreja, chegava, estava lotado de excrementos na garagem. O pastor retirava 2 vezes, pegava a mangueira e limpava aquele lá. E a mulher dele disse: fala com ele. E o pastor disse: não, vai ser briga. Faz o seguinte: você vai preparar um pão gostoso, um bolo, vamos na casa deles, na casa desse homem, vamos fazer uma surpresa. Pois quando foi no domingo, o pastor pegou aquele pão integral, aquele bolo gostoso que a esposa fez, bateu na casa do vizinho e disse: vizinho, eu vim aqui falar com você, eu vim trazer um presente para você. Eu vim trazer um bolo e um pão. Eu queria entrar na sua casa, a gente comer juntos aqui, tomar um chocolate, tomar um suco, vamos bater um papo. O homem disse, quis resmungar, disse: calma, eu só quero fazer amizade com você. E o homem acabou cedendo e se entraram, e as mulheres conversando, os dois começaram a conversar. E o pastor soube que o vizinho estava com raiva dele, porque uma ocasião o pastor foi sair da garagem e deu uma fechada, e o homem ficou, e o pastor, sem perceber, foi embora, e o vizinho ficou com raiva, disse: que licença, esse crente do inferno aí, o cara quase bateu no meu carro aí, nem pedi desculpa. O pastor disse: então me perdoe, eu nem sabia disso. E fizeram as pazes, se tornaram grandes amigos. Hoje o homem é ancião da nossa igreja, tá vendo? Transformar inimigos em amigos. O salmista, ao falar dos inimigos, usou a figura do banquete na presença dos inimigos. Senhor, o Senhor me prepara uma mesa na presença do meu adversário. Isso pode ter 2 visões, tá? A primeira coisa é: apesar dos meus inimigos existirem, Deus me prepara um banquete para mostrar para os inimigos o quanto Deus me protege, o quanto o pastor me ama como ovelha.
Essa é a primeira visão. A segunda visão de preparar uma mesa na presença dos meus inimigos é querer os inimigos na mesa para que, através de uma conversa de paz, de amizade, possa então haver reconciliação e entendimento. Essas são as duas visões. Primeira visão, Deus me ama, o pastor me ama, então os inimigos vão ver isso e vão temer. Segunda visão, o Senhor me prepara uma mesa que assim eu faço amizade com os meus inimigos. Tá? Por isso, nós temos que entender que quando assim, nós estivermos dentro da parte pior do grande conflito que vai existir, a parte de perseguição, nós vamos precisar orar pelos inimigos, por incrível que pareça, para que eles possam então ter o coração abrandado, tá? E lógico, nós seremos sempre protegidos pelo bom pastor, temos que confiar nisso. A pergunta número 7 diz o seguinte: como os elementos que o salmista utilizou, como por exemplo a mesa, o óleo, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, como esses elementos, mesa, cálice, óleo, mostram a providência divina, como esses elementos mostram a exaltação do convidado para a pessoa que está sendo assim homenageada por Deus. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Então, como esses elementos que o salmista utilizou, eles mostram assim a providência do pastor para com a ovelha. A resposta está no Salmo 23, verso 5. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi, como ovelha, se sentindo uma ovelha, pedia ao grande pastor: Senhor, prepara uma mesa na minha presença, na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. Isso ser honrado por Deus. O meu cálice transborda significa provisão, abundância. Os três elementos, mesa, óleo e cálice, mostram a providência divina, mostram exaltação do convidado e abundância de alimento, seja físico ou espiritual. O salmista admite que o pastor não deixa a ovelha passar fome, mas também a protege dos inimigos, providencia o melhor para ela e a exalta diante de todos. Isso traz segurança e confiança da ovelha para com a pessoa do pastor. Se olharmos para o lado espiritual, o diabo sempre estará em nosso calcanhar, mas o bom pastor nos protegerá e providenciará o melhor que necessitarmos. Isso fará muito sentido no final do grande conflito, quando o inimigo vai então colocar as forças humanas contra os filhos de Deus. Então, nesse momento, essa preparação dessa mesa na presença dos adversários vai significar unção, proteção e providência do pastor para com a ovelha. Ellen White escreveu, está em Meditações Matinais, 1977, página 275, uma das cartas que ela escreveu foi depois recolocada no livro Meditações, diz o seguinte: os olhos de Deus, vendo através dos séculos, fixaram-se na crise que seu povo deve enfrentar quando os poderes terrestres se dispuserem contra o povo de Deus. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei, pouparei o meu povo, como um homem poupa o seu filho que o serve. Que lindo esse texto. Que quando os olhos de Deus olharem, olhando através do tempo das eras, se fixaram na luta que seu povo vai enfrentar. Por isso Davi disse: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Davi teve muitos adversários. Saul foi um dos piores adversários de Davi. E em todos os momentos Deus livrou Davi da mão do rei Saul, porque era um inimigo endemoniado. Mesmo tendo sido ungido, um dia ficou endemoniado e perseguia Davi por todos os cantos. E Davi dizia: o Senhor realmente me trata como ovelha, porque me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E houve momentos em que Saul refletiu, e Saul reconsiderou e deixou Davi livre. Tá? Era um momento em que Deus mostrava a sua proteção para com o seu servo. Deus abençoe você. Que você possa orar pelos inimigos. Eu também tenho que orar pelos meus inimigos. Quem é que não tem inimigo nesta vida? Quem não tem inimigo é porque está morto. Então, nós temos que entender que a oração é a melhor solução para nós tratarmos nossos inimigos. E lógico, a ação também, né? Oração. É orar com ação. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nós temos pessoas que são nossos opositores. Muitas pessoas não gostam do que nós fazemos, têm ciúmes, têm inveja e se opõem contra nosso trabalho. Senhor Deus,
Ajuda-nos a amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Que o Senhor possa abençoá-los também, para que eles possam ver que nós temos a tua bênção. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Fique com Deus, um beijo no coração e ore pelos seus inimigos. Não é fácil, mas tem que orar. Pelo menos orar. Deus abençoe você. Amém.